Estamos. Sim. Certo. Bom, gente, boa noite, primeiramente. Eu vou iniciar a falar aqui com você de aparelho reprodutor masculino. Geralmente, como quando tem mais monitores, é dividido entre interno e externo, mas é devido a esse ano que foram bem menos monitores que nos anos passados, meio que eu fiquei com a parte interna e externa, por isso vai ser um pouco extenso. Abreviações e convenções, vocês pediram, vocês sugeriram num documento. Todas eu coloquei lá no meu roteiro, tanto para artérias, veias, nervos, linfonodos, músculos, o que foi externo, interno, superior, inferior, ascendente, direita, esquerda, superficial ou profundo. Iniciando falando sobre o funículo espermático, ele contextualizando, né, a parte embrionária dele, o funículo espermático ele se forma ainda na vida embrionária do indivíduo. A gente tem a fase embrionária em que o que no homem vai se formar o testículo vai descer pelo canal inguinal, tanto que acho que na parte de pelve, uma das correlações clínicas, que não é a minha no caso, é a hernia inguinal, muito comum. O revestimento dele, essa imagem aqui não está no roteiro, ela não vai ser cobrada, mas só para explicar como se dá o revestimento do funículo. Ele é dividido em fáscias e a mais importante dessas fáscias para a clínica é a fáscia cremastérica. A gente tem a fáscia interna, externa e cremastérica. Dentro da fáscia cremastérica, a gente tem o músculo cremaster. Esse músculo ele é importante por quê? Porque ele, de acordo com a temperatura, ele vai se contrair ou ele vai relaxar. Isso tem muito a ver com a questão da regulação da temperatura testicular, com a espermatogênese, com a temperatura que tem que estar ali a parte dos espermatozoides para que eles sejam saudáveis. Então, além disso, da importância dele, a gente tem a correlação, que é o chamado reflexo cremastérico. Essa aqui é a imagem, eu vou cobrar, se eu for cobrar funículo espermático. Reflexo cremastérico nada mais é que um movimento que você faz na parte mais medial da coxa do indivíduo para avaliar se ele está tendo ou não uma torção testicular. A gente vê isso aqui na urologia. Quando o indivíduo ele tem um cenário de torção testicular, e você pode até, tem outros casos em que vai ter a dor na parte do testículo, ele vai ter esse reflexo cremastérico abolido. Então é importante esse músculo cremaster não só para a regulação da temperatura testicular, mas também na hora da clínica, para a gente saber diagnosticar um paciente com uma torção testicular. Essa aqui é a imagem. Se eu for perguntar sobre revestimento para vocês, a gente vou usar essa imagem, vou apontar para cá. Esse aqui é o funículo espermático. Se eu for falar mesmo do músculo cremaster, eu vou apontar para ele. Como é que seria cobrado? Eu aponto para o músculo cremaster, pergunto estrutura, por exemplo. Aí a resposta é músculo cremaster. Posso perguntar a importância. Aí seria regulação da temperatura testicular. E correlação clínica, o reflexo Matheus, cremastérico. Oi. nessa regulação. Peraí. Eita. Oi. Nessa regulação da temperatura testicular, poderia colocar termorregulação testicular? Pode sim. Pode sim. Pode, Quiser né? substituir, pode sim, são sinônimos, Ok. não tem problema nenhum. Obrigada. Ficou alguma dúvida sobre como eu posso cobrar a questão do reflexo cremastérico, músculo cremaster? Ficou alguma Eu tenho dúvida, uma gente? dúvida. Sim, Ó, pode falar. no primeiro slide, tu colocou assim, não vai cair. Aí, no caso, quer dizer que não vai cair a foto ou o funículo espermático? Essas duas fotos de funículo espermático é para eu contextualizar como é que eles são formados, porque também vai ser importante lá na frente em testículo e também na correlação clínica. Eu Hum,
contextualizando essa parte. O que vai cair é o que está no nosso documento de monitoria, certo? Tá. Reflexo cremastérico. O conteúdo, né, seria apontando para essa imagem. E se eu for perguntar conteúdo, eu vou pedir no máximo 2 conteúdos. É importante saber. E, assim, principalmente a questão do ducto deferente, acho que porque ele vai até ser cobrado, então bom lembrar que ele passa por aí. E ou artéria cremastérica, já que vocês vão aprender sobre o músculo, ou a própria artéria do ducto deferente. Vai a critério de vocês quais decorado aqui. Se eu for perguntar, vou perguntar 2. Função, também contextualizando, vai ser a função do funículo tanto abrigar as estruturas que entram e saem do testículo e também suspender o testículo do escroto. Então, por que é importante saber essa função de suspensão do testículo do escroto? Mais na frente a gente vai ver que tem um sinal específico para diferenciar uma torção do funículo espermático de uma outra ocorrência, que é uma orquiepididimite, inflamação do epidídimo e do testículo, causado por infecção de trato urinário. Então é importante lembrar que ele não só abriga, não é só essa parte aqui de revestimento, mas ele também suspende. E além disso, a gente pode ter a hidrocele do funículo espermático. Se eu for perguntar de correlações clínicas, todas essas correlações clínicas que tem a imagem no box azul do Muri, eu vou usar a própria imagem, porque aí fica claro que eu estou pedindo a correlação clínica daquilo. Então, vou botar, por exemplo, essa imagem aqui e vou perguntar correlação clínica. A resposta seria hidrocele do funículo espermático. Essa aqui, se eu fosse perguntar conteúdo, 2, aí vocês colocariam artéria testicular e cremastérica, ou qualquer um desses outros conteúdos do funículo espermático que eu mostrei anteriormente para vocês. Ficou alguma dúvida? Não. Aqui da mesma forma, exemplos de como eu posso cobrar, músculo cremaster, é só essa imagem aqui. Correlação clínica, torção do funículo espermático. Perguntar revestimento. Se eu for apontar para o funículo e perguntar revestimento, eu vou querer só um, certo? Então, face espermática interna, a face cremastérica. Já passando agora para o escroto, ele vai ser um saco cutâneo, certo? Vai ser formado principalmente por 2 camadas, que aí no caso é a composição que eu perguntaria, que eu posso perguntar, seria a pele e a túnica dartos. Se eu for perguntar, eu vou perguntar um dos dois, pele é mais curto, mas fica a critério de vocês. Por que essa túnica dartos é importante a gente lembrar dela? Porque contido nela também a gente tem um outro músculo liso, que é o músculo dartos, que ele também tem a função de regulação da temperatura testicular, ou termorregulação testicular, e também tem a mesma correlação clínica, ele participa do reflexo cremastérico. Ele é o que confere a aparência rugosa do escroto no frio ou num caso de inflamação, também ele pode ficar rugoso. Aí, se eu for apontar para o escroto, vai ser nessas regiões, certo? Essas 2 imagens aqui. E se for perguntar a estrutura, eu vou querer uma. Aí pode ser músculo dartos, septo do escroto ou RAF do escroto. Assim como o músculo cremastérico, se eu for perguntar sobre o músculo dartos, ele tem a região aqui. A gente tem a túnica dartos, eu vou apontar para ela, vou perguntar a estrutura. Aí fala músculo dartos. Se eu perguntar função, regulação da temperatura testicular ou termorregulação testicular. Perguntar correlação clínica, reflexo cremastérico. Ele participa junto com o músculo cremaster. Ficou alguma dúvida? No caso das estruturas do escroto, que é o músculo dartos, no caso, se você perguntar a estrutura, aí eu posso responder músculo dartos, ou septo do escroto, ou RAF do escroto, né? Isso, nessas 2 imagens aqui. Se eu botar essa imagem aqui, vai ser para apontar para o músculo dartos. Tá bom.
Tanto que vocês podem ver que quando eu botei essas duas imagens, eu botei só na parte de músculo cremaster e de músculo dartos também, essa imagem que é comum aos dois. Se for perguntar, vai ser especificamente sobre ele nessas imagens. Mas, no caso, onde é que tu cobraria, tipo, estrutura no geral? Nessas imagens aqui, ó. Essas duas. Ah, tá. Uhum. Entendeu? Porque aqui no roteiro, tanto que eu botei o nome da parte que a gente está estudando e as imagens que eu posso usar pro geral. Agora, na parte de músculo dartos e músculo cremaster, eu uso uma imagem que é comum às duas. Então, só para essa imagem, eu só posso perguntar só sobre o músculo dartos ou o músculo cremaster, que ela é comum às duas. Mas, tipo assim, se tu apontar essa imagem do escroto, aí tu colocar essa imagem aí. Qual? Aí, Esse aqui? qualquer Pronto. uma dessas duas. Aí tu pedir assim, estruturas. Aí eu Aí posso você colocar fala músculo qualquer da. uma? Ah, Pode, tá. qualquer uma. Vocês podem decorar músculo dartos para as duas, que aí não tem como, não tem como abrir imagem para eu na hora, caso venha essa imagem aqui. Se eu perguntar a estrutura. Aqui, como pode ser cobrado, apontando para o escroto, perguntando composição, pele, estrutura. Uma estrutura, pode ser septo do escroto, pode ser RAF, pode ser o músculo dartos. Agora essa imagem aqui, você perguntar a estrutura, é o músculo dartos. Eu estou apontando para a túnica dartos. Irrigação arterial, drenagem venosa, se for perguntar, vai ser uma. O MURI, a parte de testículo, escroto, ela está dividida em 2 capítulos e meio que ele se repete, só que dá nome diferente à irrigação do escroto. Na primeira parte, ele chama ramos escrotais posteriores da artéria perineal. Na segunda parte, ele fala artérias escrotais posteriores. Vai de que cada um quiser responder, mas as duas respostas estou considerando. E a mesma forma das anteriores também. Ele coloca essas duas, um capítulo ele chama assim, no outro capítulo ele chama assim. Então as duas estão válidas. Ou decora artéria cremastérica, já que também está correlacionado, quando vocês vão lembrar de correlação clínica. Drenagem venosa segue o mesmo nome das artérias, ramos escrotais posteriores da veia perineal ou veias escrotais posteriores. Da mesma forma, ramos escrotais anteriores da veia pudenda externa ou veias escrotais anteriores. E a veia cremastérica. Então, se eu apontar para alguma dessas imagens e perguntar irrigação arterial ou drenagem venosa, eu vou deixar claro, vou querer só um. Drenagem linfática é toda a região do escroto, ela drena para os linfonodos inguinais superficiais e é importante tanto para o escroto como o testículo, e porque tem 2 tipos de câncer, que é o câncer do escroto e o câncer do testículo, que eles metastatizam para regiões diferentes, justamente porque a drenagem linfática é diferente. Então a gente tem um câncer como o do testículo, que ele pode dar metástase para o pulmão, mas o do escroto não, justamente por conta da diferença das drenagens linfáticas. A inervação, se eu for perguntar, vão ser duas. A gente tem o ramo genital do nervo genito-femoral, que inclusive é um dos conteúdos que vem no funículo espermático. Nervos escrotais anteriores e posteriores. Vocês podem botar nervos escrotais anteriores, ante e pós. Já vai 2. E os ramos perineais do nervo cutâneo femoral posterior, que é mais para a parte aqui do períneo. Se eu apontar para essas duas imagens e perguntar uma correlação clínica, vai ser o câncer de escroto, pois eu estou apontando para um escroto. Inervação, duas, ó, nervos escrotais ante e poste, está valendo como duas. Drenagem linfática, eu vou botar entre parênteses, drenagem linfática e drena para, porque a gente tem também o caminho, né, o caminho final da drenagem venosa. Então, se eu botar drenagem venosa, drena para, já é outra coisa. Então, drenagem vai ser assim, questão. Drenagem linfática, drena para. É o caminho final da drenagem linfática. Linfonodos inguinais superficiais. Aqui, artéria cremastérica, um tipo de irrigação.
fácil de lembrar. Estrutura, músculo dartos. Se eu fosse perguntar a estrutura aqui também, poderia ser também músculo dartos. Composição, se eu for perguntar nessas duas imagens, porque essa é só para o músculo dartos, então a composição seria pele e a túnica dartos. Ficou alguma dúvida, gente? Não, sem dúvidas. Agora, prosseguindo para o testículo, contextualizando também, né, na vida embrionária do indivíduo, volta da 7ª semana, a gente vai começar a ter a descida do testículo primitivo. Como antes disso a diferenciação de sexos ainda não é clara, a gente chama essa parte inguinal aqui, esse local do anel inguinal, onde o testículo vai se inserir, de túnica vaginal. Por isso que quando a gente vai estudar testículo, ele tem uma chamada túnica vaginal, por conta desse período embrionário, porque na mulher também os ovários também vai ter essa descida, e aí meio que ficou convencionado que não seria túnica testicular, mas sim túnica vaginal, por conta do período antes da diferenciação sexual do indivíduo. Isso aqui não cai, é contextualizando o porquê que a gente tem na composição a chamada túnica vaginal no testículo do indivíduo. Então, se eu apontar para o testículo, essas são as imagens do testículo. Se eu apontar e pedir composição, vou querer uma. Vocês decoram uma das três. Se eu perguntar correlação clínica, vocês falam que se eu mostrar essa imagem, vai ser a hematocele de testículo. Se eu mostrar essa imagem, vai ser a hidrocele de testículo. Hemato de sangue, porque pode ter alguma lesão de vaso espermático, ou mesmo na região perineal, e na drenagem venosa ocorrer uma migração de sangue por continuidade. E aqui também um acúmulo de líquido testicular. Então, mais uma vez, essas imagens que tem no box azul do muro, se eu for perguntar a correlação clínica dessas imagens, eu vou usar as próprias imagens, para ficar claro que eu quero aquela correlação clínica. Irrigação arterial, testículos, artérias testiculares. A origem da irrigação se dá na aorta abdominal. Na drenagem venosa, a gente tem o plexo venoso pampiniforme, mas ficaria muito comprido e a gente não tem um plexo, a gente não tem um plexo nervoso pampiniforme. Então, não precisaria, né, fazer essa diferenciação. Então, drenagem venosa, plexo pampiniforme. Função também desse plexo também é a termorregulação do testículo, junto com o músculo dartos e o músculo cremaster. Ele segue dois caminhos, a depender do testículo. No testículo direito, ele vai da veia testicular direita direto para a veia cava inferior. Já no esquerdo, ele vai para a veia renal esquerda. Por que é importante isso? Porque na correlação clínica, que é a chamada varicocele, a gente vai ter um acúmulo de sangue venoso no testículo. Se for o testículo esquerdo, onde é que vocês acham que pode estar o problema? No rim? Na veia renal esquerda? Na veia renal esquerda. Então, quando ocorre uma varicocele no testículo esquerdo, pode ser um sinal de trombose de veia renal. Problema sério que o indivíduo vai sentir de forma difusa, como dor a urinar, sangramento e tudo. E a depender de onde vocês estiverem trabalhando, pode ser que não tenha ultrassom e vocês podem fazer um diagnóstico a partir disso, porque por conta dessa diferença de caminho de drenagem, a gente pode bater um martelo junto com o laboratório de indivíduo, que ele pode ter uma trombose de veia renal esquerda, que o problema está no rim esquerdo, e encaminhar com uma melhor qualidade, um serviço mais especializado. Então, se apontar para o testículo, perguntar a drenagem venosa, plexo pampiniforme.
Perguntar função da drenagem venosa, termorregulação testicular. Caminho da drenagem venosa, aí vou dizer caminho esquerdo. Aí vocês botam veia testicular esquerda. Drena para veia renal esquerda. Se eu perguntar só drenagem venosa, correlação clínica, varicocele. Drenagem linfática, eu drena para novamente aqui, linfonodos lombares retroperitoneais. Inervação, se eu for pedir, vai ser uma, plexo nervoso testicular ou deferencial, por conta do ducto deferente, que se correlaciona aqui intimamente com o testículo. E se for uma correlação clínica do testículo, é câncer de testículo. Se eu aponto para o escroto, a correlação clínica é CA de escroto. Se eu aponto para o testículo, a correlação clínica é CA de testículo. Se eu aponto para o testículo e digo drenagem venosa, entre parênteses, correlação clínica, aí é varicocele. Tem aqui uns exemplos. Se eu perguntar a composição, uma composição, eu vou perguntar no máximo, pode ser túnica vaginal, se é uma túnica abugínea. Correlação clínica do testículo, CA de testículo. Drenagem venosa, aqui um exemplo de como poderia ser cobrado. A correlação clínica da drenagem venosa. Resposta, varicocele. Irrigação arterial, só tem essa, as artérias testiculares. E correlação clínica, novamente, a imagem da patologia seria hidrocele de testículo. Aqui, no caso, seria hematocele de testículo. E aqui, se eu fosse perguntar drenagem venosa, caminho da esquerda. Seria o quê? Veia testicular esquerda, drena para veia renal esquerda. Ficou alguma dúvida, pessoal? Eu tive uma dúvida, porque assim, tipo, a imagem de escroto e testículo e o músculo dartos meio que é a mesma. Daí, tipo assim, a seta vai estar nesse lugar aí que tu tá apontando, né? Tipo, se tiver no escroto, vai estar bem aí fora, tipo, bem em cima da pele, né? No músculo Isso. darto vai estar nessa parte branca, que No é... músculo dartos é essa aqui, ó. Tanto que está do outro lado. No músculo dartos a imagem é essa. Eu aponto para cá. Ah, tá. Aí, no caso, se for a do músculo dartos, vai estar do outro lado, né? Porque é o Ah, testículo mesmo. Aqui está coberto pelo músculo cremaster. aham, Aqui está descoberto o testículo. entendi. Já passando agora para o... Ficou alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Não. Certo. Continuando agora para o epidídimo. O epidídimo, ele vai se dividir em 3 partes anatomicamente: a cabeça, o corpo e a cauda. É importante essa diferenciação, porque geralmente na inflamação do epidídimo, a gente tem uma inflamação maior na cabeça do epidídimo. Isso é importante para o procedimento cirúrgico que vai ser necessário. Essas são as 2 imagens que eu posso cobrar de epidídimo, deixando claro: cabeça, corpo e cauda. Cauda, corpo e cabeça. Correlação clínica dos dois: a espermatocele do epidídimo e o cisto do epidídimo. Se eu for perguntar sobre as correlações clínicas, eu vou botar as próprias imagens. Outra correlação, não cai, mas é importante, que é o que eu falei para vocês. A gente tem a orquiepididimite. It é inflamação. Então, a inflamação do testículo e do epidídimo. Geralmente é causado por inflamação de via urinária de repetição. Muito frequente, por exemplo, em cadeirante. Cadeirante tem ito de repetição muito frequente. E aí pode acontecer de ter uma orquiepididimite. No caso do cadeirante, não vai ser, né, não vai ser possível fazer o sinal de Prem, porque o que é o sinal de Prem? É uma elevação do testículo. Você faz o sinal de Prem para fazer um diagnóstico diferencial entre orquiepididimite e torção do funículo espermático. Se você
dilatar o testículo, vocês vão lembrar que o funículo espermático, uma das funções é sustentar, suspender o testículo. Se a gente fizer o sinal de Prem vai ser positivo, ao levantar o testículo que está afetado, onde o indivíduo está sentindo a dor, ele vai ter uma melhora dolorosa. Isso significa que ali é uma orquiepididimite, porque se for uma torção do funículo espermático, o funículo continua torcido, mas o epidídimo ele está intimamente ligado com o testículo, sustentando ele. Ele está ligado aqui, o funículo espermático, o ducto deferente, está sustentando ele. Então, ao se elevar, a gente tem aqui uma melhora dolorosa, que aí você consegue fazer um diagnóstico diferencial entre duas patologias que podem ocorrer. Não vai cair, mas é importante para a questão da clínica. Como pode ser cobrado? Perguntando parte, apontando na seta, essa é a cabeça do epidídimo. Correlação clínica, imagem da correlação clínica do box azul do Muri, cisto do epidídimo. Aqui da mesma forma, parte, cauda do epidídimo e a correlação clínica espermatocele do epidídimo. Ficou alguma dúvida? Esse espermatocele é o que mesmo? Acúmulo de espermatozoides. Ah, sim, ok. Obrigada. Cele tu associa como célula, vai ficar retido ali. Varicocele, as veias, né? Tá preso ali o sangue venoso. Espermatocele, os espermatozoides. Hidrocele, líquido. Pode ser edema, pode ser por conta de edema, por conta de várias coisas. Hematocele, sangue. Ok, obrigada. Ô, Matheus, tipo assim, é porque tem várias correlações clínicas, eu já tô ficando até confusa. Mas, assim, quando tiver só correlação clínica, tipo, se tu colocar só correlação clínica e botar essa foto aí eu tenho que saber, né? Aí, no caso, se for outra correlação clínica, aí tu vai colocar correlação clínica dessa estrutura. Correlação clínica, tipo isso? Porque tem muitas. Aí eu já não tô confundindo o que é da imagem, o que é da Epidídimo, coisa. as únicas correlações clínicas que tem são as da imagem. Aí a gente vem aqui para o testículo. Eu apontando para o testículo, essa aqui não é a imagem do box azul do Muri, mas também é uma correlação clínica que está lá no box azul do Muri, mas ele não coloca a imagem. É a questão do câncer de testículo que eu falei no início da monitoria para vocês, que é importante saber a drenagem linfática do testículo e do escroto, porque a diferença das duas vai dizer para onde vai a metástase e melhorar seu diagnóstico clínico. Então, câncer de testículo, eu estou apontando para essa imagem do testículo, estou apontando para o testículo. Essas imagens aqui, essas correlações clínicas estão no box azul do Muri e o Muri coloca as imagens. Câncer de testículo, ele cita justamente para ressaltar a importância para a diferenciação entre câncer de testículo e de escroto e as duas drenagens linfáticas dos dois. Então, apontando para essa imagem, que não é do box azul, e perguntar com a relação clínica, está apontando para o testículo, câncer de testículo. Da mesma forma de escroto, câncer de escroto. As que têm nome diferente, todas elas têm imagem no box azul do muro. Então tem imagem específica para a prova para elas, que é hidrocele, hematocele, torção, hidrocele de funículo espermático. Todas essas imagens que você vai precisar lembrar de um nome mais específico, como hidrocele, espermatocele, elas têm as imagens específicas. Essas duas, que seria câncer de testículo e câncer de escroto, elas não têm imagem no box azul do muro, mas também é citado nos dois, porque é importante lembrar essa diferenciação da drenagem linfática. Entendi. Não entendi, Bruno. Bruno?
Posso prosseguir, gente? Pode. Bom, seguindo pelo caminho que a gente tem pela questão dos espermatozoides, o ducto deferente, né? Se eu for apontar para ele, ó, eu estou apontando bem distante do que a gente tem aqui do epidídimo. Aqui a gente tem a cauda, corpo, cabeça. Se eu for apontar, é para a região distal mesmo, que é a continuação. Deixa de ser epidídimo, passa a ser ducto deferente. Se eu for perguntar alguma coisa dele, é irrigação arterial, artéria do ducto deferente. Uma correção lá no meu roteiro, pedi perdão para vocês, eu coloquei AS, estava do lado aqui no teclado, mas é AA, artérias vesicais, superiores ou inferiores. A drenagem venosa, se eu for perguntar, vai ser uma. Plexo pampiniforme ou veias testiculares. E se eu for perguntar uma correlação clínica do ducto deferente, é a chamada vasectomia, é a imagem no box azul do muro, ou deferentectomia. Essas são as duas imagens aqui que eu posso apontar para o ducto deferente, essa e essa, certo? E se for perguntar de correlação clínica, é essa imagem aqui. Aqui exemplos de como pode ser cobrado. Ficou alguma dúvida, gente? Sem dúvidas. Agora, partindo para as glândulas seminais, a única importância dela que, se eu apontar para ela, posso cobrar, é a função da reprodução, seria a nutrição dos espermatozoides. Então, se eu apontar para ela, está bem claro, essa glândula verde aqui, segundo a ilustração do Muri, e perguntar a importância, é nutrição dos espermatozoides. Já passando para a próstata, aqui no roteiro. Pronto. Na próstata, ele também tem a importância se as glândulas é na nutrição, ela é na ativação dos espermatozoides com seu líquido prostático, certo? Essa é uma imagem da próstata que eu posso perguntar somente importância, porque não tem a divisão dela. Essa é a imagem que tem a divisão. Então, a próstata ela é dividida, segundo o Muri, em zonas muscular, periférica e central. A gente tem essas três zonas. Por que que é importante saber essas zonas? Porque na hiperplasia prostática benigna, é uma hiperplasia que ela acontece naturalmente em todo homem a partir dos seus 50 anos de idade. A próstata vai aumentando. E já eu volto. E a gente consegue diferenciar de câncer de próstata porque o Muri coloca só 3 zonas, mas na verdade são 5 zonas. A hiperplasia ela ocorre na zona de transição, nessa zona C. Aqui atrás a gente tem o reto e é onde se faz o câncer de próstata. Se um indivíduo ele tem câncer de próstata, esse câncer ele cresce na zona periférica, nessa zona D. Então vocês conseguem ver, isso aqui é a uretra. Então, cresce muito longe da uretra. Então, geralmente, quando se faz o exame de toque no homem, a partir dos 40 anos, por exemplo, e é palpável uma massa que é característica com câncer de próstata, esse câncer, ele provavelmente ele já se espalhou bastante. Por isso que é importante o diagnóstico precoce, porque ele começa a crescer bem distante da uretra. Voltando aqui, irrigação arterial da próstata, o próprio nome já diz, as artérias prostáticas. Se eu for perguntar a origem, seria a artéria ilíaca interna, a drenagem venosa, plexo venoso prostático e inervação plexo nervoso prostático. Aqui vocês podem ver que, diferentemente da anterior que eu mostrei para vocês, eu tenho que diferenciar venoso de nervoso, porque plexo prostático pode ser qualquer um dos dois.
Se eu for perguntar correlação clínica, vocês podem botar simplesmente HPB, que é o que se diz usualmente para hiperplasia prostática benigna. Essa aqui é outra imagem da próstata. Eu posso perguntar qualquer uma dessas 5 coisas. Se eu for perguntar a correlação clínica, eu vou usar a própria imagem do exame de toque para a detecção de hiperplasia prostática benigna, certo? Se eu for perguntar correlação clínica, tá aqui a imagem, vou usar essa imagem. Claro que sem textos e tudo, mas vai ser essa imagem aqui. Correlação, eu expliquei para vocês. Como ele pode ser cobrado, posso perguntar inervação, apontar para qualquer uma das regiões da próstata. Posso perguntar a origem da irrigação arterial. Posso perguntar a própria divisão. Posso apontar para a zona muscular, para a zona periférica ou para a zona central da próstata. E a correlação clínica, HPB, hiperplasia prostática benigna, usando a própria imagem do box azul do Muri. Ficou alguma dúvida, pessoal? Não, sem dúvidas. Certo. Prosseguindo agora para a uretra masculina, como vocês já sabem, o homem ele compartilha a uretra tanto a função de micção quanto a função sexual. A uretra é importante. Para a parte de aparelho reprodutor masculino, eu coloquei essas 3, que são as mais importantes: a uretra prostática, a membranácea e a esponjosa, ou peniana, chamem como quiserem. E a única coisa que se diferencia aqui nessas 2 últimas seria a questão da drenagem linfática e da inervação, que vai diferenciar a questão do nervo dorsal do pênis e da uretra membranácea, os plexos. Isso é importante porque numa cirurgia, por exemplo, de retirada de câncer de próstata, você tem que ter um cuidado com a inervação, porque você pode gerar disfunção erétil no paciente nesse tipo de cirurgia. A correlação da uretra prostática, correlação cirúrgica, é a ressecção transuretral da próstata. A gente tem vários tipos de modalidade, mas basicamente se coloca um catéter que vai até a próstata e ele tem uma parte retrátil que é de um bisturi elétrico. Aí ele pega o bisturi elétrico, a próstata, como está tendo hiperplasia, está bem, o espaço aqui está bem pequeno. Aí faz-se uma abertura toda aqui e tal para melhorar, mas é aquilo. O homem vai envelhecendo, isso aqui vai de novo obstruindo, tendo obstrução urinária. É comum para a idade. Podem botar RTU ou o nome completo. Se apontar para a uretra membranácea, perguntar irrigação arterial ou drenagem venosa, são veias dorsais do pênis, vamos usar o pênis, assim como a uretra esponjosa ou peniana. A drenagem linfática. Eu acho que está fora do assunto, mas você já ouviu dizer que é melhor que o homem faça xixi sentado para evitar câncer de próstata? Anatomicamente, como isso pode ser explicado? Você sabe me dizer? Não tem muito a ver com o que você está falando, né? Mas Sim, não, teve uma pergunta dessa, eu estou pagando urologia agora nesse período, teve uma pergunta dessa para os nossos professores, eles falaram que, assim, na prática não tem uma correlação, pelo menos de estudo temporal, que pegue um homem, sei lá, ao longo dos seus 30, 40 anos, segundo eles. Não tem nenhum estudo temporal que compare 2 grupos, assim, ao longo de tanto tempo, para você falar que faz bem ou não. Mas seria mais pela, eu acredito, a questão anatômica na hora da saída da urina, creio eu. Mas segundo o professor Igor, um dos professores de urologia, não tem correlação. Foi perguntado também na minha aula isso aí, todo mundo ficou curioso, mas ele disse que na prática clínica dele ele não vê correlação, não. entendi. Obrigada. Nada. Inervação das 2 se diferencia, nervo dorsal do pênis para a uretra peniana e plexo nervoso prostático para a uretra membranácea. Essa aqui é outra imagem que eu posso usar de uretra.
diretamente para ela. E correlação clínica, né, é a cateterização uretral. Se a pessoa tem, por exemplo, algum cálculo vesical, seria um cálculo na bexiga, você tem que passar um catéter. Esse catéter, é por isso que eu posso apontar para qualquer um, e a correlação clínica é a mesma, porque o catéter passa por toda a uretra para facilitar a saída de urina, que pode estar obstruída aqui por algum cálculo, né? Mas daqui que chega aqui demora bastante. Passar pelo rim, pelo ureter, por todas aquelas contraturas. Mas se eu perguntar com a relação clínica na uretra, é cateterização uretral. Passa um catéter pela uretra. E aí, isso aqui tem principalmente em quem é cadeirante, porque não tem mais controle do esfíncter da bexiga, né? Então ele está sempre com catéter, chamado catéter de demora. E isso é um problema, porque vocês imaginam um catéter que fica, tipo, 24 horas por dia, vários dias numa pessoa. Isso aqui é uma fonte de infecção, por isso que quem é paraplégico tem muita infecção de trato urinário de repetição, porque se torna um foco de infecção. Tem o catéter sempre aqui e tudo, para a pessoa conseguir eliminar, né, excretas. Exemplo de como pode ser cobrado. Eu posso apontar para uma das partes da uretra e perguntar a parte. Posso perguntar a inervação. Aqui é a inervação da uretra peniana, nervo dorsal do pênis. Ficou alguma dúvida, gente? Na drenagem linfática da uretra esponjosa, que tem duas, pra gente colocar as duas mesmo? Não, podem colocar só um. Ok. Aqui, ó, uretra membranácea, ela está mais interna, linfonodos ilíacos internos. A esponjosa é o pênis está externo. Podem decorar linfonodos ilíacos externos, fica mais fácil também. Obrigada. Nada. Prosseguindo agora para o pênis, por fim. Ele é dividido em 3 partes: raiz, corpo e glande do pênis. A raiz do pênis ela é bastante inervada e tem músculos específicos que eu não coloquei aqui na monitoria, até porque a imagem, para apontar, ficaria muito pequena e confuso. Eu poderia estar apontando para um corpo esponjoso e, na verdade, querer perguntar sobre um músculo específico da ereção peniana. Então, eu dividi em partes: raiz, corpo e glande do pênis. Se eu perguntar sobre corpo, a correlação clínica vai ser a hipospadia. E se for perguntar sobre estruturas, eu vou apontar especificamente para cada estrutura, se eu quiser elas. Corpos cavernosos, a gente tem 2. Vou apontar para um corpo cavernoso. Corpo esponjoso, mais central. Coroa da glande está em outra imagem. A gente tem o ósteo externo da uretra. Corpos cavernosos, corpo esponjoso. Ósteo externo da uretra. A gente tem o prepúcio, que você apontar para o prepúcio, a correlação clínica dele é fimose. Tem parafimose também, mas o Muri coloca só até fimose. A gente tem o frênulo do prepúcio, que na cirurgia de retirada aqui da fimose, ele também é fundamental, vai ser feita uma secção aqui. E a RAF do pênis, que se relaciona com a RAF do períneo, com a RAF do escroto. Se apontar aqui para o meio, nessa imagem aqui, essa aqui é a RAF do pênis. E a coroa da glande, apontando para cá. Se eu for perguntar irrigação, né, essa imagem aqui seria muito confusa, apontar para isso aqui e perguntar irrigação. Vai ser alguma dessas 3 imagens. Qualquer uma dessas 3 eu posso apontar e perguntar irrigação. Outra correção, na drenagem venosa eu botei só drena para, né? Mas eu deveria ter seguido esse mesmo modelo da irrigação arterial, mas ficaria confuso se eu colocasse o drena para antes. Mas as 2 veias, as dorsais, as várias, dorsais superficiais e profundas do pênis, elas drenam para a veia pudenda externa superficial, certo? Eu botei só drena para, mas vocês corrigem aí, porque
ambas, não só, aqui faz parecer que só a dorsal superficial do pênis ela drena para o dente externo, segundo o roteiro. Então, mais uma vez, desculpa. Aí vocês corrigem para drenam para. Irrigação arterial, se eu for perguntar também, vai ser só uma. Então, pode ser artérias dorsais do pênis, artéria por dentro externo, profunda do pênis. A drenagem venosa, veias dorsais profundas do pênis e veias dorsais superficiais do pênis. Ambas drenam para veia pudenda externa superficial. Inervação, se eu for perguntar também, vai ser só um. Pode decorar nervo dorsal do pênis, já que tem artérias dorsais do pênis e veias dorsais do pênis, e está apontando para o pênis. Drenagem linfática, também, se eu for perguntar, vai ser só um. Linfonodo inguinal superficial, profundo, interno e externo. Aqui um exemplo de como pode ser perguntado, certo? Perguntando estrutura no pênis, eu estou apontando para o prepúcio. Se eu fosse perguntar, por exemplo, correlação clínica, e estivesse apontando para o prepúcio, seria fimose. Inervação, se eu fosse perguntar, inervação do pênis, aqui tá, eu vou até corrigir, mas a inervação seria nervo dorsal do pênis, porque eu acabei trocando as duas aqui. Mas a correlação clínica seria do corpo do pênis à hipospadia. E estrutura aqui novamente, apontando para a coroa da glande. Ficou alguma dúvida, gente? Não, sem dúvidas. Certo. Pessoal, pois é isso. Certo. Todos os monitores têm duas questões